O professor Oromar nos falou na aula passada sobre o que é dimorfismo sexual e sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Dimorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas, uma diferença visual. Acontece muito em mamíferos e aves, pouco visto em répteis, anfíbios e peixes. O aparelho reprodutor masculino ele é composto pelos seguintes órgãos: uma bolsa escrotal, dentro dela os testículos, o epidídimo, o canal deferente, as glândulas, próstata, bulbo uretral e vesícula seminal, e o pênis, que é o órgão copulador, cujas suas partes são a uretra, o corpo cavernoso e o corpo esponjoso e a glândula. Já o aparelho feminino, ele é composto de fora para dentro, de uma vulva, onde temos clitóris, grandes lábios e pequenos lábios, o meato uretral, o meato vaginal, a vagina, o útero, o oviduto e os ovários. Também fazem parte os seios. Aprendemos o que é a embriologia e quais são as suas fases. A embriologia é a formação desde zigoto até feto. Nós vamos ter desde zigoto a formação da mórula, blástula, gástrula e neurula. A partir disso se chama feto. Não podemos esquecer como é que se formam os gêmeos bivitelínicos ou fraternos, formados por 2 óvulos, 2 espermatozoides. E os univitelíneos ou idênticos, divisão da mórula, e só veio de um óvulo e de um espermatozoide. Vimos o que acontece durante a gestação até o nascimento da criança. Da gestação, de feto até o nascimento, você vai ter a formação dos órgãos dessa criança. Você vai ter as guelras, que se transformam no sistema respiratório, as membranas interdigitais, que vão degenerando e dando origem aos dedos, e depois até a hora do nascimento, aonde você vai ter a formação do cordão umbilical e placenta, onde a placenta morre e o útero começa a contração para a expulsão desse nenê. É o nascimento. Boa aula! Wait! He's going. Pulse is 180. Holding stable. Pulse is dropping 170, 160, 150. Olá, tudo bem? Impressionante o filme, né? Notou o que estava acontecendo na cena? Ele foi desaparecendo. Ele foi mostrando como ele era por dentro. Músculos, ossos, as vísceras, tudo. E é isso que nós vamos ver hoje. Como você é por dentro. Na nossa última aula, nós vimos como você nasceu, como nós formamos você. E hoje nós vamos te dissecar. Nós vamos acabar com você. A nossa aula de hoje vai falar sobre histologia, ou seja, sobre tecidos. E para começar, nada melhor do que a gente saber o que é tecido. Você deve estar imaginando, tecido eu sei, é aquilo que eu compro para fazer roupa. Larga a mão de ser besta. Tecido é um conjunto de células que desempenham uma única função. Como é que eu posso separar esses tecidos? Nós vamos ter tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, tecidos para sustentação, para locomoção e tecidos para controle. Lembram-se, nós já vimos sobre isso, nós falamos sobre homeostasia. Lembram-se da homeostasia? Ou seja, as funções vitais do ser vivo, aquilo que deixa ele vivo, os tecidos não vão fugir dessa regra. Eles também vão executar funções vitais. Eu sempre vou ver 2 elementos no tecido. Eu vou ver as células, que é o que nós vamos estudar,
E também vamos ver substâncias que estão entre essas células, substâncias intersticiais, que é o que a gente chama. Elas estão ali para nutrir essas células. O primeiro tecido que nós vamos ver se chama tecido de revestimento ou tecido epitelial. O tecido epitelial, ele se separa em dois. É o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O que faz o tecido epitelial de revestimento? Ora, como o próprio nome diz, reveste. Então ele vai fazer a sua pele, né? Então veja bem, você quando estava se formando, quando você era embrião e a pele foi se formando em você, ela se formou da lateral para o centro, da lateral para o centro. Tanto é que você vai ter cicatriz de junção dessa pele. Aonde, professor? Simples. Aqui, no lábio, uma cicatriz de junção. Céu da boca, se você olhar o céu da boca do seu amigo ou for no espelho dar uma olhadinha, você vai ver uma cicatriz. Aqui na barriga, né? Os rapazes veem isso porque do umbigo até a pubis nasce uma carreira de pelinhos. A mulher percebe quando ela fica grávida e forma aquela linha bastante marrom, é uma cicatriz. E nos homens também você vai ter no saco escrotal uma cicatriz que separa. São linhas de separação da pele. Esse é o tecido epitelial de revestimento. Ele pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser mucosa ou serosa. Nossa, professor, o que é mucosa? Mucosa quando é formado por células vivas. Então é o tecido epitelial de revestimento que reveste você por dentro. Reveste teu estômago, teu esôfago, reveste teu intestino. Então ele é uma mucosa. E a serosa é quando reveste você por fora. São células mortas. Tua pele é célula morta. Pele não dói e pele não sangra. Porque o senhor nunca foi à praia, professor. Porque quando eu fico vermelho, dói e sangra, principalmente quando bate em mim, né? É que, na verdade, você foi tão tongo que queimou tecido abaixo da pele. Porque a pele em si, ela não dói. Quando você bate e sente o ardor, é os tecidos que estão embaixo, que estão captando isso. Porque se você sentisse dor, se fosse enervado esse tecido, na hora que você ia descascar, você não se aguentaria de dor. Tá? A cada 3 dias você troca de pele. Então, isso aqui é uma serosa. Só tem uma exceção no seu corpo, onde a parte de fora é por mucosa. Qual que é? Os lábios. Os lábios é tecido epitelial de revestimento por mucosa. Portanto, lábio dói, lábio sangra, lábio racha. Nas mulheres nem tanto porque elas protegem com batom, mas os homens no frio racha, né? Até aí tem que passar manteiga de cacau bonitinha. Outro tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial glandular. Ele é uma variação do tecido epitelial de revestimento. Ele vai fazer o tecido glandular. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele está aqui, de repente ele invade o seu corpo e forma uma glândula. O que uma glândula faz? Uma glândula secreta. Secreta o quê, professor? Substâncias, coisas que você precise. Aí nós vamos ter vários tipos de glândulas. Nós vamos ter a glândula exócrina, que secreta para fora, a glândula endócrina, que secreta para dentro, e a glândula mista, que secreta para os dois lados. O senhor não estou entendendo esse negócio de fora, dentro, dentro, fora, dentro, o que é isso? Não está me cheirando muito bem. Fique calmo, não fique preocupado. Glândula que secreta para fora, ou glândula exócrina, é fora do organismo. Tipo o quê? Lágrima. A lágrima, glândula lacrimal, secreta para fora, né? Salivar, também, uma glândula que secreta para fora, dá água na boca. Outra glândula que nós temos para fora, sudorípara, faz com que você sue, né? Faz o suor. Glândula sebácea, que forma o teu sebo, por isso que você fica pegajoso, uma coisa horrorosa. Glândula nas mulheres, mamárias, secretam para fora. Então, essas glândulas que secretam para fora do organismo são chamadas de glândulas exócrinas. Já as endócrinas, que são glândulas que secretam para dentro aonde, professor? Na corrente sanguínea.
Então, elas vão secretar as suas substâncias diretamente no vaso sanguíneo. Essa substância tem um nome importante, se chama hormônio. Os hormônios são eles que vão fazer o controle do seu corpo, junto com o sistema nervoso que nós vamos ver depois. Eles têm uma pequena diferença. Então, as glândulas que fabricam hormônio vão controlar o seu corpo. Muito importante. Sem hormônio, você não vive. E essas glândulas, nós temos que estudar elas direitinho, bonitinho. As glândulas mistas, elas vão secretar tanto para fora como para dentro. Quando eu pego a glândula endócrina e mais as glândulas mistas, eu vou ter a união e vou formar o sistema endócrino, que é o que nós vamos ver agora. Glândula por glândula, função por função. Vamos começar com a primeira. Vamos pegar no seu cérebro, de cima para baixo. Se eu pegar aqui no seu cérebro, traçar uma linha imaginária que passe pelas suas têmporas, uma outra linha que passe pela sua glabela. Por acaso já passaram a mão na sua glabela alguma vez? A glabela é aqui, ó, né, aonde pousa o óculos. Então eu traço uma linha imaginária pela glabela, uma linha imaginária pelas têmporas, do encontro dessas duas linhas, eu vou ter a hipófise. O que é a hipófise? A hipófise é a nossa glândula mestra. Sem ela, nenhuma outra glândula funciona. Tanto é que ela está bem próxima ao cérebro. Ela é uma gotinha do cérebro que não caiu. Ela é comandada pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro que nós vamos ver depois. E ela vai comandar todas as glândulas do seu corpo. Se você tiver uma lesão na hipófise, você vai ter problema. Você vai ter que passar a tomar hormônios o resto da sua vida, senão você morre. Que tipo de hormônios ela faz, então? Um importante é chamado de GH. Por que GH, professor? Porque a nomenclatura é toda em inglês. Então é Growth Hormone, ou seja, hormônio do crescimento. É esse hormônio que vai fazer você crescer. Então você era lá criancinha, bonitinho, de repente a hipófise começa a trabalhar, começa a produzir GH e você começa a se desenvolver. Uma coisa que pouca gente sabe é o que o GH faz. Quando você está crescendo, e a parte que ele mais faz crescer são as pontas, por isso que quando você é adolescente, cresce primeiro braços e pernas, você parece um tuiuiu no Pantanal, de tão pernão, e o tronco vem depois, porque os discos da coluna vertebral, se eles crescerem rápido demais, ele pode lesionar a sua medula. Isso não pode. Então eles vão bem devagarinho, no final eles chegam juntos. Mas a primeira coisa que cresce são pontas. Uma das coisas que o GH faz é uma inibição. Ele faz com que não funcione uma glândula. Qual glândula? O pâncreas. E o que tem isso a ver com o meu crescimento, professor? É que o pâncreas produz insulina. E a insulina pega o açúcar no sangue e coloca no seu fígado para que você armazene e utilize. O GH, ele inibe a produção de insulina e você começa a perder açúcar. E isso faz com que, poxa vida, estou precisando de energia para crescer e estou perdendo açúcar. Eu virei, entre aspas, diabético. Entre aspas, você virou diabético. Você está urinando açúcar, a insulina não capta mais esse açúcar. E daí, professor, como é que o meu corpo vai crescer se eu estou perdendo energia e eu sei muito bem que a glicose é energia? Glicose é minha fonte de energia. Aí sim, aí o GH obriga o corpo a usar gordura. É por isso que na adolescência o pessoal diz assim, nossa, ele deu aquela espichada e já emagreceu. É isso que a tua tia quis dizer para você. Você estava perdendo açúcar e foi obrigado a usar gordura. Por isso, quando você cresce na adolescência, você naturalmente emagrece. Também temos exceções, né? Não vamos chegar a tanto. Olha só, muitas vezes, quando uma pessoa tem uma lesão na hipófise e o GH não trabalha muito bem, você pode ter diabetes, não por causa da insulina, mas por causa do GH que estava lá. Aí assim, se na infância sua hipófise não produziu muito GH, você vai ter um problema chamado nanismo, a pessoa anã. E eu tenho dois tipos de anão. Eu tenho aquele anão que é chamado de anão de Lohan, que é aquele assim que você olha para a cara dele, e ele é um menininho.
Ele parou no tempo, ele não conseguiu mudar a sua feição, ele não chegou na puberdade, ele para. Então ele é um menino. Ele tem feições de menino, só que você pergunta para ele, ele já está com 40 e tantos anos, 60 e poucos. Mas ele não muda a sua fisionomia. E nós temos o anão senil, que é aquele que você mais conhece, que é o anão de circo. Aquele cujo tronco cresce, os membros não crescem, eles têm dificuldade para andar, a cabeça um pouco maior. Aquele já é um anão mais senil. Você olha para ele e vê que ele já tem até um aspecto mais velho, apesar da idade dele ser nova. Então esses anõezinhos já são mais fáceis de você reconhecer, né? O anão senil. O anão de Lohan já é mais difícil de você ver por aí. Então nós vamos ter, quando tiver deficiência de GH, o nanismo. Agora, pode ser que sua hipófise também produza GH feito uma louca desvairada. Aí você vai ter o que a gente chama de gigantismo. Ou seja, a pessoa cresce demasiadamente. E larga a mão de pensar que só porque a pessoa tem 1,95 m, 1 metro e taralau, que ela é gigante. Para nós, gigante é considerado uma criança de 14 anos com 2 metros. Tá? Aí sim você começa a ver que o negócio já não está muito bom. Está tendo algum problema ali. Então você vai ter tanto o nanismo na hipofunção, como o gigantismo na hiperfunção. E tem um terceiro problema, que é quando a pessoa parou de crescer, a média de crescimento nosso até os 21 anos, e daí ela força, ela quer tomar GH, uma moda que está tendo hoje em dia, o pessoal quer se injetar GH para envelhecer mais lento. E daí o que acontece? O hormônio quer crescer, e ele vai crescer onde tiver cartilagem. Aonde tem cartilagem? Ponta de dedos, nariz, orelha, começa a crescer as pontas. É o que a gente chama de acromegalia. Só cresce aonde tem cartilagem. E a pessoa começa a parecer um ogro andando, porque ela começa a se entortar, porque os discos da sua coluna vertebral são de cartilagem. Nós temos as vértebras, entre as vértebras um disco. Então a pessoa vai recurvar, ela vai começar a ficar torta. Isso é a acromegalia, um problema que causa uma disfunção da hipófise na fase adulta. Outra coisa que a hipófise também faz, ela produz melanócitos, que é a melanina. É um hormônio que vai dar cor para a sua pele. Então, ela estimula o melanócito a produzir melanina. Quando você vai tomar seu banho de sol na praia, se você levar um protetor solar, se você for uma pessoa um pouco mais prevenida, a melanina começa a escurecer a sua pele. Agora, se você não levar um protetor solar e a incidência for muito grande, a melanina morre e sua pele fica vermelha, dolorida, fica para lá de Bagdá, fica uma coisa horrorosa. E depois a hipófise também vai comandar o resto. Quem é o resto? Quais são as outras glândulas? A outra glândula bastante importante é essa daqui, ó, tireoide. Ela fica no nosso pescoço, bem aqui. No homem, é fácil de você sentir, porque forma o famoso gogó, né? Esse é o nosso gogó. Professor, e por que a mulher não tem gogó, ela não tem tireoide? Lógico que ela tem. Só que o homem sofre aquela mudança que nós já vimos, ele muda a sua voz. Para mudar a sua voz, para engrossar a sua voz, ele teve que alargar as cordas vocais. Alargando a corda vocal, ele expulsou a tireoide mais para fora. Então, por isso que ela se sobressaiu. Já as mulheres não mudam a sua voz. Elas já têm a sua voz mais suavizada. Então, elas não têm que expulsar a tireoide para lá. Para que serve a tireoide? A tireoide ela vai cuidar do nosso metabolismo. Meu Deus, o metabolismo era a primeira aula e eu esqueci o que era metabolismo. Tudo bem, eu lembro você. Metabolismo era toda e qualquer reação química que acontecia no seu organismo. Seu corpo estar quente é um metabolismo, você fazer uma digestão é metabolismo, crescer cabelo é metabolismo. Então, é isso que a tireoide cuida, do seu metabolismo. Para que ela cuide disso, ela precisa funcionar através de um elemento químico, que é o iodo. O iodo faz com que a tireoide funcione. Ela pega o iodo e fabrica seus dois hormônios, o T3 e o T4. A triiodotiroxina e o tetraiodotiroxina. Então, é necessário iodo. Quando não tem iodo, a pessoa vai ter um probleminha, que é chamado bócio endêmico. Só que este bócio endêmico é muita confusão. Nós vamos deixar para daqui a pouquinho, quando você for tomar uma aguinha. Tá certo? Vá lá,
hidrate-se e volte. Até daqui a pouco. Tudo bem? Está hidratado? Eu estou. Vamos continuar. A gente estava falando da tireoide, que quando tinha falta de iodo, fazia o bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? A tireoide vai crescendo, vai dilatando e forma aquele papo, a papeira. Uma coisa hoje erradicada do mundo. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde obriga você a comer iodo. Aonde? O sal. Sal é uma coisa que todo mundo come. Portanto, se você for lá na sua embalagem do sal, está escrito assim, ó, sal iodado. É colocado iodo para evitar exatamente esse problema. Uma outra coisa que acontece com a tireoide é a hiperfunção, chamado hipertireoidismo. Então ela fabrica hormônio demais e ela aumenta o metabolismo. O que acontece quando ela acelera esse metabolismo? Você vai ter um quadro clínico de uma pessoa mais ou menos assim, ó, extremamente magra, extremamente agitada, ela sofre de taquicardia, o coração bate forte. Ela sofre de taquipneia, ela está sempre respirando ofegante. Ela sofre de calor intenso, está um frio lá fora, desgraçada, ela está de camiseta e calção. Sofre de insônia e as poucas vezes que ela consegue dormir, por causa dessa insônia, os seus olhos saltam da órbita. E as poucas vezes que ela vai conseguir dormir, ela dorme de olho aberto. Então você chega para a pessoa e fala, oi fulano, tudo bom? Ela está dormindo, né? Já ao contrário, a hipofunção, ou seja, quando nós temos o hipotireoidismo, você vai ter uma pessoa com metabolismo devagar. Como assim? Uma pessoa que vai ter uma bradicardia, o coração faz assim, ó, tum, tum. Uma bradipneia, respiração fraca. É uma pessoa extremamente gorda, uma pessoa que sofre de um frio intenso. Está um calor de 40 graus, ela está de jaquetão. Uma pessoa que pensa lento. Você conta uma piada para ela na sexta, ela vai rir no domingo para você. Né? Então ela sofre essa disfunção. Aí você tem que regularizar. Junto com a tireoide, nós temos outras 4 glândulazinhas que ficam ali em cima, que são as paratireoides. As paratireoides, elas têm a função de pegar o cálcio que você come e fixar nos ossos. Então ela pega o cálcio e fixa nos ossos. Uma outra glândula, bem interessante, ela fica aqui, são os pâncreas. O que o pâncreas faz? O pâncreas fabrica insulina, que nós já comentamos, ou seja, ele pega o açúcar do sangue e joga no fígado para você usar depois, e também fabrica o glucagon. O que o glucagon faz? Ele é o antagônico da insulina. Ele tira o açúcar do fígado e coloca no seu corpo para você usar. Depois do pâncreas, nós vamos ter aqui nos rins, em cima dos rins, 2 glândulas, uma para cada rim, que são as adrenais ou suprarrenais. Supra em cima dos rins. Elas vão fazer um hormônio bastante interessante. Elas vão fazer o hormônio adrenalina. Para que serve a adrenalina? A adrenalina é o seu hormônio do alarme. Então, quando você sente raiva, é a adrenalina que corre no seu organismo. Quando você sente felicidade, até mesmo surpresa, é a adrenalina que corre. Quando você sente medo, é a adrenalina que está ali correndo. Por isso que o pessoal do skate, do surf, fala muito adrenalina, cara, adrenalina na veia, porque está sentindo medo. Tá certo? Você levou um susto. Você estava passeando, tranquilo e calmo, chegou alguém e falou, pronto, você se assustou. O que acontece? A adrenalina sai da suprarrenal, chega no seu corpo, para o seu coração por um microsegundo, faz uma vasoconstrição, ou seja, os seus vasos sanguíneos se comprimem, ela tira sangue de perto da sua pele e coloca só em órgãos nobres, coração e cérebro. Por isso que no susto você fica pálido e você contrai os músculos, esperando um possível ataque. Então é isso que a adrenalina faz.
Outro tecido bastante importante, além do tecido de revestimento e o glandular, é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele se separa em algumas partes. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. O que essa desgraça faz? Você já se mudou? Você já fez alguma mudança de casa? Se você já fez, você deve ter percebido que a sua mãe, quando foi embalar aqueles copos, cristais lindos, maravilhosos de requeijão, que ela compra no supermercado, ela embrulha num jornal, coloca numa caixa e ainda coloca jornal em volta. Para quê? Porque são cristais caríssimos, não podem quebrar. Então aquele jornal está para preencher o espaço. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele está para preencher espaço. Então você veja, seu coração bate, tum, 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 tum. Seu pulmão infla, fica inflando. Um bate no outro. De repente você vai ter um coração lesionando o pulmão, porque o pulmão é mais mole. Para evitar isso, eu coloco o tecido conjuntivo e uso ele para que não aconteça essa lesão. Bastante importante, né? Além do tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos ter o tecido conjuntivo adiposo. O que faz o tecido conjuntivo adiposo? Ele armazena gordura. Ou seja, esta gordura que você já aprendeu comigo, que é substância de reserva, o dia que você não tiver açúcar, será usada a gordura do seu corpo. Enquanto você não usa, você engorda, porque ela vai armazenando. Outra função da gordura, só para a gente revisar, era amortecedor. Então, na palma da mão e na planta dos pés, esta gordura não é para reserva alimentar. Essa gordura é para amortecer. Então você caiu, você pegou a sua palma e bateu, é amortecedor. Ó, chega aqui, amortecedor. Você está andando, estou amortecendo o impacto com a minha gordura, com a minha gordurinha. E também é um fato. Magro, esquelético, quando cai, você quebra. Gordo, quica e volta. É uma beleza isso. Também outra função do tecido conjuntivo adiposo é isolante térmico. Ou seja, os gordinhos sentem menos frio que os magrinhos. Está tudo lá quando é magrinho, gelado, roxo, tremendo de frio e a gente andando. Por isso que eu digo que é só vantagem que a gente vê. Né? Eu não sei porque o pessoal briga tanto com a gente. Além do tecido conjuntivo adiposo, nós vamos ter o tecido conjuntivo cartilaginoso. O que o tecido conjuntivo cartilaginoso faz? Ele faz a sustentação do meu organismo. Só que é uma sustentação mais flexível, uma sustentação mais suave. Ele é muito encontrado em infantes, na fase infantil. Uma criança, um recém-nascido, ele é praticamente 90% preenchido por cartilagem. Ele poucos ossos tem. Mesmo porque ele tinha que ter passado por aquele canal, né? Já imaginou se fosse osso? Passar pelo canal da vagina? Então ele é bastante flexível. Uma criança consegue jogar o pé aqui para cima, que é uma beleza. Com o passar do tempo, essa cartilagem vai virando osso. E você sabe que se sua avó bater o pé no chão, trinca em 4 partes. Então a cartilagem já é uma sustentação mais flexível, uma coisa mais bonitinha. A criança corre, cai no chão, parece um albatroz aterrissando, ela levanta, ela nem se machuca. É bonitinho. Você, com o passar do tempo, você vai ter a cartilagem se transformando em osso, porque ela vai ficando impregnada de sais. E daí ela se transforma num osso. Aí você só vai ter restos de cartilagem no seu corpo. Aonde? Orelha, nariz, nas suas articulações, que são as nossas dobradiças, né? Então, ó, você vai mexendo, mexe a perna, mexe o pescoço. Você já imaginou se a coluna vertebral sua fosse inteiriça, não tivesse discos de cartilagem? Você ia pegar um papel no chão e você ia fazer, opa, Você não ia. Já com a cartilagem você já consegue dobrar, você já consegue flexionar, tá certo? Então a cartilagem é muito importante por essa sustentação flexível. Com o passar do tempo, a cartilagem se transforma em osso, formando um outro tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo, ele já faz uma sustentação mais rígida, uma sustentação mais dura. O osso, além de sustentar, ele protege. Aonde, professor? Crânio, toda a caixa craniana,
caixa torácica, né? O externo, as costelas e a coluna vertebral, e toda a coluna vertebral também protegendo a medula. Então, além dele proteger, ele sustenta. Então, ele vai fazer dupla função. Ele sustenta teu organismo, sem osso você não ficaria em pé, e também protege. Ele vai ter uma terceira função que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os ossos são importantes no nosso organismo. E existem alguns ossos que nós temos que saber o nome. Mesmo porque alguns deles mudaram de nome e é importante você saber essa nova nomenclatura. Então vamos começar. Veja bem, antigamente, se eu pegar o seu corpo e dividi-lo, eu vou dividir em cabeça, tronco e os membros, né? Membro superior, membro inferior, que são nossas pernas. Então veja bem, se eu pegar só a cabeça é essa região aqui. Eu tenho a parte do crânio, que é a parte de trás, e a parte da face. Na face, tem dois ossos importantes, que antigamente você chamava de maxilar superior e maxilar inferior. Acabou isso. Hoje em dia você chama de maxila e mandíbula. Tá? Então essa aqui é a nossa amiga mandíbula. Ela não está grudada com a nossa cabeça, ela só está conectada por músculos. Tanto é que você consegue deslocá-la. Né? Você fica batendo todo o tempo. Tá? Já no nosso pescoço, que é o tronco, eu vou ter as vértebras. Eu vou ter a nossa coluna vertebral formada por vértebras. As duas primeiras têm nomes próprios, as outras depois não têm. A primeira se chama Atlas. Por que deram o nome de Atlas? Um pouco de história. Lembra-se de Atlas? Um carinha que encontrou o Hércules na Grécia Antiga? Era ele que sustentava o mundo. Né? E ficou tão cansado que o Hércules foi lá dar uma ajudazinha para ele. Então o Atlas era um gigante que sustentava o mundo. Se você for ver lá o seu Atlas geográfico, tem o símbolo dele lá. Então os biólogos acharam o seguinte: minha cabeça, meu mundo, porque é aqui que está o meu cérebro. Então esta vértebra sustenta o meu mundo. Portanto, Atlas. A de baixo, a segunda, se chama Axis, que nada mais é porque ela é aberta, ela parece uma borboleta. Ela está sustentando o Atlas. E depois você vai ter as colunas vertebrais. No tronco, eu vou ter este osso aqui, ó, do meu peito. Tá? Este osso se chama externo. E esse externo, por favor, é com S. Da coluna vertebral até o externo, eu vou ter a projeção de ossos chatos, que são as costelas. Osso bastante perigoso, porque se você quebra, geralmente ele perfura um órgão seu. Você vai ter a parte final das costelas, elas são preenchidas por cartilagem, então elas não chegam até o final, elas se grudam até o seu externo por cartilagem. E no final as costelas flutuantes, que se eu for uma pessoa magrinha, que não é o meu caso, a pessoa até sente um caroço aqui, que prende. Aí nos membros, eu vou ter o osso da bacia, né, o ilíaco. Nos membros inferiores, eu vou ter a coxa, que é o fêmur, e vou ter a perna. Cuidado, gente, a perna não é tudo. Você vai ter a parte da coxa, que é aquela parte mais grossa, e a perna é do joelho até o pé. No joelho tem um osso chamado patela. Antigamente o pessoal falava rótula, mas é patela. Aí eu vou ter na frente da sua perna a tíbia e atrás o perônio? Não, fíbula. Antigamente perônio, hoje fíbula. E depois eu vou ter os ossos do pé. Né? Vou ter os ossos do pé que se chamam de tarso. E o dedão que a gente chama de hálux. No membro superior, eu vou ter a escápula e aqui a nossa asa, a clavícula. E depois eu tenho no braço o húmero e depois dois ossos aqui no antebraço. Cuidado, hein, gente? Antebraço é só essa parte, ó, do punho, não do pulso. É punho que se chama pulso, é quando você coloca aqui e sente a pulsação de um vaso sanguíneo. Do punho até o cotovelo, é o seu antebraço. Do cotovelo até o ombro, braço. O que eu tenho no antebraço? No antebraço eu vou ter dois ossos, o rádio e a una, antigamente chamado de rádio e cúbito, hoje é rádio e a una. Professor, eu nunca sei quem que é o rádio e quem que é a una. Bem facinho, ó. Rádio tem antena. Ó, antena do rádio. Que está embaixo, una.
tá? E depois, ossos da mão, que nós vamos ter aqui agora chamado de carpo. No pé, tarso. Na mão, carpo. Então eu vou ter o carpo, o metacarpo e os ossos do dedo, que são chamados de falanges. Antigamente, elas eram poéticas, essas falanges. Elas chamavam de falange, falanginha e falangeta. Uma coisa linda. Hoje não. Hoje a gente chama de falange, que está bem próxima aqui à sua mão, falange intermediária e falange distal, porque está mais distante. O polegar é o dedo que não tem 3 falanges. Ele só tem falange e falange intermediária. Tá certo? Assim como o dedão do seu pé, que não é dedo. Porque a gente não é macaquinho para ter dedo. O macaco usa o pé para pegar. Nós usamos o pé para andar. Então nós chamamos aquele dedão de hálux. Também só tem 2 falanges. Outra função dos ossos é fazer sangue. É dar origem ao tecido hematopoético. O hematopoético é o seu sangue. Como que os ossos fazem sangue? Você já abriu um osso? Dentro do osso você vai achar um miolo, é uma coisa bastante esponjosa, pegajosa. Aquilo ali a gente chama de medula óssea. Ah, professor, eu sei, medula óssea, novela, faz transplante. Isso, mas nós vamos ver daqui a pouquinho. A medula óssea, ela também é conhecida como tutano, ou mocotó, né, do osso. Muito bom para você comer, muito vitaminoso, com muitas fibras. Ah, professor, eu não como mocotó, mas nem aquela coisa mais nojenta. Come sim. Quer ver como você come? Já comeu marshmallow? Mocotó. Já comeu aquele docinho bonitinho, quadradinho, que é branco de um lado e cor-de-rosa do outro? Mocotó de osso. E em alguns supermercados você vai até achar uma coisa chamada geleia de mocotó, que é de osso. Então, você está comendo o osso. Muito bom. E é ele que vai fazer o nosso sangue. O sangue que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula, procure pesquisar sobre sangue, os seus músculos, veja como é que eles funcionam, você toque. Vá na frente do espelho, fique pelado e veja como é que você está, como é que você faz as articulações. E veja também como você processa as suas emoções, porque na próxima aula nós vamos estudar sangue, músculos e nervos. Até a próxima, eu espero você. Olá, tudo bem? O tema desta aula foi histologia. O professor nos explicou o que é o tecido. Tecido é um conjunto de células que desempenham uma única função. Tome cuidado, pois é importante um complemento. Desempenham uma única função, porque câncer é um conjunto de células e não formam tecidos. Aprendemos o que são as glândulas e quais as suas funções. As glândulas são originadas do tecido epitelial do revestimento. Elas têm a função de secretar substâncias importantes para o nosso organismo. Elas podem secretar para fora, como é o caso das glândulas exócrinas, por exemplo, lacrimal e sudorípara, e podem secretar para dentro, como é o caso das glândulas endócrinas, que secretam nos vasos sanguíneos hormônios, como por exemplo a hipófise, a tireoide e a paratireoide. Vimos todos os tipos de tecido conjuntivo e onde se localizam no nosso corpo. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que serve simplesmente para preencher os espaços entre os órgãos. O tecido conjuntivo adiposo, que armazena gordura para a reserva. O tecido conjuntivo cartilaginoso, que faz uma sustentação quando você ainda é novo e fica nas suas articulações. O tecido conjuntivo ósseo, que faz uma sustentação mais rígida, faz uma proteção com a sua caixa torácica, o crânio. E também faz o sangue, dando origem ao tecido hematopoético. Até a próxima aula!